Veja, eu sou natural de Recife e sempre eu fui um fã, vamos dizer assim, né, da cultura nordestina de um modo geral. Eu acho que o Nordeste, pela história, é muito subvalorizado, porque nós temos aqui alguns dos maiores expoentes do cenário nacional e alguns dos grandes nomes de vulto na história recente, né? No cenário internacional, inclusive, em várias áreas. A minha infância ela foi uma infância muito difícil, né? Meus pais sempre muito esforçados e a minha e meu irmão nos criaram com zelo, com amor, apego ao ensino, à educação. Eu, até onde sei, fui o primeiro aluno de um colégio de estado a passar no colégio de aplicação, isso em 1987, e estudei no colégio de aplicação. E eu costumo dizer o seguinte, que desde então o governo pagou os meus estudos até a graduação, porque eu fui aluno depois da Escola Técnica Federal, depois mudou o nome para IFPE, o nome mudou, mas era Escola Técnica Federal de Pernambuco. E depois eu ingressei na Universidade Federal, primeiro cursando matemática e alguns anos depois filosofia, onde eu fiz inclusive minhas pós-graduações. Então, uma infância, voltando ao período da minha infância, um período assim de muita luta, né, de muito esforço, muita dedicação, muito trabalho. E eu tenho da minha infância, né, esse aprendizado, que é de fato, se você focar nos seus sonhos, tiver fé em Deus, muito foco, muita determinação, nosso país não é fácil, não ajuda quem quer aprender. A educação já estava com problemas gravíssimos na década de 80, você imagine hoje, que dirá hoje. Mas se você tiver realmente foco, determinação, vontade, então você tem uma grande probabilidade de alcançar os seus sonhos, sem esquecendo do mais importante, que é sempre ter fé em Deus. Muito bom, pastor, muito bom. Uma pergunta agora que se fala muito nos bastidores, mas ainda queria saber do senhor. É verdade que o senhor iria ser padre? É verdade. Eu sempre fui assim, da minha infância, muito católico. E eu era da Legião de Maria, fazia parte da igreja Nossa Senhora das Graças, no Engenho do Meio. Fiz parte de um grupo, né, depois da primeira comunhão, de pessoas assim muito devotas e jovens, inclusive. E conhecemos o seminário à época, né, e havia uma possibilidade de eu fazer seminário, de eu ir para o seminário católico. E no período em que eu iria para o seminário, eu tive uma doença, né, que a gente chama aqui de papeira, que é a cachumba, e a inflamação dessas glândulas que nós temos aqui na mandíbula. E por causa disso eu não fui, né? E bem, depois a minha vida tomou outros rumos e hoje eu sou pastor e professor. Mas é verdade que havia uma pretensão, sim, na minha juventude de me tornar padre, sim. Muito bom, pastor. Vamos para mais uma pergunta. Com quantos anos o senhor se tornou evangélico? Conte-nos um pouco mais sobre como e onde foi essa experiência. Veja, o meu processo de conversão ao cristianismo bíblico, que eu chamo, né, o cristianismo bíblico, foi um processo gradual. Eu, desde adolescente, jovem, eu frequentava a Igreja Batista do Cordeiro durante um bom tempo sem me professar cristão evangélico. Tinha muitos amigos lá, colegas, ia com alguns amigos inclusive, mas houve um dia, né, especialmente, que ficou marcante para mim, que eu considero esse o dia da minha conversão. Foi num período de carnaval, num acampamento da Igreja do Evangelho Pleno, em Aldeia, né? E, salvo engano, foi no ano de 1992, 91. Eu não me lembro muito bem hoje o ano, mas eu já ia, eu frequentava, tinha muitos amigos cristãos evangélicos, mas nesse dia houve uma coisa assim diferenciada, diferente. E
eu fiz um ato de profissão, não é? E a partir de então eu me considerei mais genuinamente um cristão evangélico. Agora, o meu processo de conversão foi um processo assim de, posso dizer, alguns dizem assim que não, que a conversão é um ato, de fato há um momento marcante. Mas há pessoas como eu que vão sendo influenciadas paulatinamente, não é? E muitas coisas na minha vida foram assim. Eu passei por um processo de experimentação para eu depois me professar mesmo. Anos depois eu me professava cristão, mas eu conhecia as verdades do Evangelho desde antes, desde praticamente adolescente. Obrigado, pastor. Vamos lá para mais uma pergunta. Há quanto tempo o senhor é casado? Como conheceu sua esposa? Fale-nos um pouco mais sobre como tudo começou. Eu sou casado com Patrícia, né? Nós fizemos aí 21 anos de casado e vamos para o 22º ano. Eu conheci Patrícia no Engenho do Meio, onde eu passei a maior parte da minha adolescência e juventude. Então, lá no Engenho do Meio, nós éramos amigos de vizinhos, assim, amigos de bairro, e tivemos um namorico, eu com adolescente, ela também. Depois, nos separamos, e anos depois voltamos, né? Eu já na fase adulta, a Patrícia também. Nós voltamos, começamos a namorar, noivamos e casamos, né? Então, nós nos conhecemos no mesmo bairro. Agora a Patrícia, ela era evangélica, membro da Igreja Batista do Engenho do Meio, e logo quando nós começamos o nosso namoro, eu era católico, da Legião de Maria, né? Depois, quando voltamos, aí ambos já éramos evangélicos. Muito bom, pastor. Vamos lá para mais uma pergunta, agora mais de cunho pastoral, né? Como foi a sua chamada pastoral? Isso existe? Se existe, tem base bíblica? Com certeza, porque a Bíblia diz, não é, que a uns Deus deu, isso em Efésios 4:11, Deus deu por apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, se quem dá é ele quem chama, ele quem vocaciona, é ele quem orienta. Então, olha só, a minha chamada pastoral aconteceu também de modo gradual. Não foi assim um evento, uma coisa assim, você vai ser pastor, não. Paulatinamente eu fui entendendo que Deus estava me direcionando para o ministério pastoral. Eu estava fazendo matemática na Universidade Federal de Pernambuco, estava cursando, iria ser professor, sempre gostei de ensinar, mas o Senhor Deus me levou para fazer teologia, veja, sai de matemática para teologia. E fiz teologia já com o intuito de ser pastor. E outra coisa, na década de 90, ainda era assim, quando você estudava teologia, você estudava para ser pastor. Ninguém fazia teologia para não ser ministro do evangelho, para não ser evangelista, para não ser missionário. Hoje não. Hoje em dia a pessoa faz o curso de teologia, ela quer aumentar os conhecimentos, etc. Mas na minha época não. Na minha época todo mundo queria fazer teologia para ser pastor. Então eu sempre tive consciência do meu chamado pastoral. Então isso é uma coisa hoje que eu prezo muito, né? E eu digo às pessoas, veja, você precisa entender a sua vocação. Vocação vem do latim vocare, quer dizer chamado. A pessoa precisa entender se ela é chamada por Deus para alguma coisa. Então, eu posso dizer que fui sim chamado para ser também pastor. Amém, pastor. Muito bom. Agora vamos lá. Antes de ser pastor, o senhor teve um pastor. Qual a importância que ele teve na sua caminhada cristã e como era o seu relacionamento com ele? É total importância. Meu primeiro pastor foi o pastor Gealdan Barbosa. Era médico, radiologista, é médico, né, radiologista, e ele teve uma importância assim fundamental, seminal na minha caminhada. Eu me lembro que quando eu era seminarista, eu não saía com meus amigos assim, com os colegas meus, eu ia para casa do meu pastor aprender Bíblia, né? Ele ensinava a Bíblia, sempre teve um amor muito grande pela Bíblia, e isso assim foi uma coisa assim que me tocou profundamente. Isso me ajudou muito na minha formação, inclusive para compreender o meu chamado pastoral, porque eu me espelhava muito no pastor Gealdan, que foi meu primeiro pastor, né? Também tive depois como pastor, né, o pastor Thompson, né, que era presbítero na época em que eu fui para a Igreja do Evangelho Pleno, e depois eu fiquei um tempo lá na Igreja Cristo Reina, lá na Imbiribeira, e eu fui um membro, né, também me tornei presbítero lá, na Igreja Cristo Reina, pastoreada pelo pastor Thompson também,
um homem que teve uma importância muito grande na minha caminhada cristã. E depois eu tive um outro pastor, pastor Joezé Cardoso, e Joezé já quando eu estava na igreja congregacional, e foi na igreja congregacional onde eu me consagrei pastor, né? Eu fui consagrado pastor lá, então eu tive 3 pastores formalmente. Agora, de modo informal, né, eu posso dizer que eu tive alguns pastores que não foram pastores de direito, mas foram de fato. Pessoas que foram importantes na minha caminhada, que me ajudaram no crescimento. Eu assim, tive um pastor que é uma pessoa que teve uma participação muito importante na minha vida, o pastor Marco Monteiro, da Igreja do Nazareno de Boa Viagem, que eu considero muito, e outros pastores que foram pastores importantes da minha caminhada. Mas o meu primeiro pastor foi o pastor Geldam Barbosa, esse teve uma importância decisiva na minha caminhada cristã. Maravilha, pastor. Agora uma pergunta mais séria. A gente sabe que o senhor é um homem sério, muito transparente, que preza pela verdade. Mas agora me responda sinceramente, pastor. No meio cristão, tem gente safada? Eu acho que tem mais safado do que não safado. Veja, as pessoas podem se chocar com essa resposta minha e dizer assim, o pastor é muito... Pastor Arthur é muito incisivo, ele é muito... Veja, não é isto. Eu acho que hoje o problema, isso acontece porque as pessoas hoje elas não estão se convertendo, elas estão aderindo. O que você tem nas igrejas é muita adesão, mas não tem muita conversão. A conversão genuína, ela passa por um processo de transformação necessariamente. Olha o nome da palavra, conversão. Essa palavra vem do grego, né, que é crer, tá certo? Do verbo pisteuo, crer. Nós traduzimos esse verbo crer para converter-se. Veja, a crença implica numa mudança genuína. Quer dizer, numa transformação necessária. Então, hoje, as pessoas elas estão aderindo, ingressando na igreja, ou nascem na igreja, ou juntam-se à igreja, mas elas não se convertem, elas não creem de fato. Este é o problema. Então, você tem uma massa de pessoas inconversas, não convertidas na igreja. Então, isso é um problema sério, tem afetado muitos líderes, que muitas vezes perpetuam essa prática de simplesmente receber as pessoas sem se preocupar muito com a conversão delas, porque esses líderes querem número. E aí temos um problema sério. Olha, quem já não ouviu esse jargão? A igreja, ela não cresce, incha. Veja, isso é um jargão que muita gente já ouviu. E por que se diz isso? Justamente porque eu creio que está faltando mais no nosso meio conversões. Estão faltando conversões. Amém, pastor. Muito boa resposta. Fale um pouco mais sobre a sua experiência como pastor ao longo desses 22 anos de ministério. Com certeza o senhor passou por muita coisa. Com quantos anos o senhor começou a pastorear e como foi o início do seu ministério? Eu comecei a pastorear com 23 anos, né? E eu já estou aí com, vai fazer 22 anos de pastorado, 22 anos de pastor. Tá certo? Estou com o 23º ano de pastorado. E eu posso dizer o seguinte, gente, veja, o pastorado hoje é a vivência daquela orientação que Paulo dá a Timóteo, que é também uma orientação no sentido profético. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque os homens serão... Aí ele começa a lista dizendo como os homens serão, falando do egoísmo. Os homens serão, algumas traduções traduzem por amantes de si mesmo. Veja, esta é a época que nós estamos vivendo hoje, em que os homens não suportam a sã doutrina. Tem cada vez mais ódio pela verdade. Quando eu digo hoje, não é no dia de hoje, é na atualidade. Então eu estou vivendo essa atualidade como ministro. Então eu posso dizer que atualmente está assim, de maneira inequívoca. Está desse jeito. Então, o pastorado atualmente é um desafio tremendo. E eu vou dizer mais, há uma coisa errada no nosso meio. Veja, quando nós pegamos o princípio bíblico do pastorado, da pessoa que é vocacionada, Paulo parece que dá a Timóteo uma lista de pré-requisitos para impedirem que aqueles que não são chamados adentrem o pastorado. Mas o nosso é o contrário, nós temos que mais pessoas sejam pastores, mais pessoas sejam ministros, mais pessoas sejam líderes evangélicos, mais pessoas deem continuidade, a gente faz de tudo para fomentar isto. Quando isso é um atributo primordialmente divino, ou seja, essa fomentação, esse chamado vem de Deus.
Aí o que é que acontece? Paulo diz assim, ali, aquele que almeja episcopado, excelente obra almeja, mas é necessário que o bispo seja irrepreensível, etc, etc. Dá uma lista lá em 1 Timóteo. Veja, se nós usarmos o mesmo padrão bíblico, quer dizer, a nossa triagem para quem é pastor, essa é muito mais rigorosa. Mas hoje o que nós temos visto é o caminho oposto, ou seja, pessoas se autoproclamando pastores, pastores sendo colocados de todo jeito, e o pastorado banalizou-se de certo modo. Então, eu penso o seguinte, para pastores sérios erram, farrapam, deslizam, pastores sérios têm seus erros, pastores sérios têm suas falhas, como quaisquer pessoas, só que eles não permanecem assim. Eles têm uma consciência do dever. E eu creio que o pastor sério, o pastor, que é muito diferente daquilo que se pensa que é o pastor, viu? Porque pastor não é terapeuta ocupacional, pastor não é animador de auditório, pastor não é o cara legal, tá certo? Pastor é pastor. Veja, o problema hoje é que o padrão de pastor, às vezes não é o bíblico. E aquele que não se enquadra no padrão atual é rejeitado porque, para muita gente, essa pessoa não é pastor. Quando é precisamente o oposto. Ele tem que ser pastor por não se enquadrar no padrão atual. Então, eu penso que o pastorado hoje é um desafio extraordinário. Eu posso dizer hoje que o meu pastorado ele só tem um único objetivo, que é continuar pela consciência do dever. Eu não continuo a ser pastor por aplausos, por likes. Eu não os tenho, entendeu? Pelo contrário, não é? Eu me sinto, em muitos aspectos, só, pouquíssimos amigos, não tenho muitos amigos. E eu acho que todo homem de Deus, todo pastor sério, infelizmente, passa por essa lida, entendeu? Pense muito bem você que está querendo ser pastor nos dias de hoje. Pense onde você está entrando, onde você está ingressando. Não é porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para ingressar no reino de Deus. Então, pense bastante no que você está fazendo, porque hoje é um desafio extraordinário. Muito bom, pastor. Vamos lá. Continuando nesse caminho. Dentre as muitas situações que o senhor enfrentou e tratou, conte para nós uma ou duas que mais lhe marcaram. Tem uma ou duas centenas, né? Mas deixa eu falar de uma que me marcou muito, né? Veja, uma coisa que sempre me marcou no meu ministério, sempre me chamou muita atenção, é a traição, né? A traição é uma coisa assim, hoje em dia, muito comum no nosso meio, porque nós vivemos em uma sociedade de traidores. Veja, isso é profético, Jesus diz assim, os homens trair-se-ão uns aos outros. Jesus fala isso ipsis literis. Ele diz que uma das características da sociedade do fim é a traição. Então nós vamos nos trair, nos traímos assim de maneira muito comum, normal, né? Então a traição sempre foi uma coisa muito... E eu sempre fui alvo de pessoas nesse sentido, né? Pessoas que se levantaram com traição. Eu acho que não somente eu, mas todo pastor hoje, ele passa por episódios assim que marcam profundamente o seu pastorado, o seu ministério, né? O desafio de você lidar com pessoas que são ingratas, tá certo? A ingratidão é outra coisa também que mexe muito com o pastor. Por quê? Porque o pastor, ele não faz, ele não faz o que faz por dinheiro, ele não faz por status social. Se quiser status social, ele ia fazer outra coisa, ele faz por amor. Pastor ama, entendeu? Mas com certeza absoluta, ele não é amado na medida em que ama. Ele é muito menos amado. Então, a ingratidão e a traição são coisas muito marcantes no ministério pastoral. Eu tive que lidar com situações assim, de coisas assim, de traição e de ingratidão, que se não fosse a mão de Deus, a presença do Espírito Santo, a renovação do alto, do Espírito de Cristo, eu teria desistido, né? E quando eu vejo uma pesquisa aí que diz que 70% dos pastores pensam em desistir e muitos desistem entre o primeiro e o quinto ano de ministério, veja, eu percebo que a situação é uma situação muito difícil, que a igreja devia estar mais atenta, não é? Eu também sou muito grato a Deus pelos momentos de vitória que tive.
né? Eu tive um momento de vitória que foi a aquisição do prédio onde hoje funciona, inclusive, o instituto que dirijo, porque para algumas pessoas, talvez não saibam, né? Eu sou professor antes de ser pastor, professor de teologia, inclusive. Então, a aquisição do prédio onde hoje é o IALT, né? Aqui é o Instituto Aliança, e também onde funciona a igreja que dirijo, que é a Igreja Evangélica Aliança. Isso aqui foi uma coisa muito marcante, porque foi um milagre, né? Se eu fosse contar aqui, eu passaria muito tempo, mas foi um milagre e isso marcou muito o meu ministério, porque é um sinal absoluto e inequívoco da providência divina na minha vida e no meu ministério. Muito bom, pastor. Agora uma pergunta mais pessoal. Se o senhor tem filhos, e se sim, como foi a experiência de ser pai e como é ser pai? Eu tive filho depois de velho. Tenho uma filha com 7 anos, que é Daniela. Eu preferi estudar com Patrícia, eu preferi fazer um bocado de coisa, construir, dedicar no ministério, e depois decidimos ter uma filha. Por hora só temos uma, não é? E é uma bênção de Deus na nossa vida, é uma menina cheia da presença de Deus, não é? E, assim, ser pai é tudo aquilo que eu imaginei que fosse. Não tem nada demais. Eu imaginei que seria uma alegria indescritível, foi. Eu imaginei que seria um prazer inenarrável, foi. Eu imaginei que seria uma coisa assim, né, que eu ficaria em êxtase, foi. Então, tudo que eu imaginei que fosse, foi. E eu não me canso de agradecer a Deus todos os dias pelo fato de ser pai. Porque realmente é uma coisa assim, nós entendemos melhor o que é o amor incondicional. O amor que a gente devota sem esperar nada em troca. Quer dizer, o amor incondicional, ele é melhor explicado quando você passa pela experiência paterna, ou seja, de ser pai ou de ser mãe. Então é exatamente isso que eu sinto hoje com a paternidade. Muito bom, pastor. Vamos lá. Outra pergunta pastoral. Todo pastor sério, como o senhor, se não passou, ainda passará por um deserto que foi, é ou será um divisor de águas no seu ministério. O que o senhor poderia nos falar sobre desertos? Todo deserto é pedagógico, é um clichê no nosso meio, mas que é verdade. O deserto é, de fato, pedagógico. Veja, o deserto, ele é um momento de ruptura, um momento de crise, um momento de quebra, um momento de, às vezes, de separação, um momento de... É um momento em que o ministério do indivíduo, ele é até aquele instante e depois se torna outro. Você vê a vida de Moisés, ele passou por um deserto literalmente, ele foi para o deserto de Midian, ficou no deserto e depois do deserto ele vem uma outra pessoa, né? E depois ele passa mais outro período no deserto, mas totalmente diferente. Então, o deserto é aquele momento emblemático na Bíblia. Veja, no Antigo Testamento tem o exemplo de Moisés. No Novo, você tem o do próprio Cristo. Veja, Jesus, antes do seu ministério, passa 40 dias no deserto. Esse período em que ele passa no deserto é um período divisor de águas. Jesus foi batizado, foi para o deserto. Depois do deserto, ele começa o ministério dele. Então, é um divisor de águas total. Então, na vida, na nossa vida, nós falamos de maneira figurada, analógica. Você tem um deserto, que é aquele momento em que o camarada às vezes passa e que ele é provado até as últimas forças. Às vezes, além das suas próprias forças, como disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse que quando ele esteve nas regiões da Panfilha, da Cilícia, Icônio, Listra, Derbe, Frígia, etc., ele foi provado além das forças. Veja, está lá em 2 Coríntios. E isso é uma coisa assim que muitas vezes acontece com os homens de Deus na história. Não somente com pastores, mas com todas as pessoas. Às vezes, nós passamos por um deserto divisor de água. Eu costumo dizer o seguinte: quem não passou por um deserto no ministério, deve passar. Não é? Entenda o que eu estou dizendo. Deve passar para ter uma experiência única de ruptura. Porque quando nós aprendemos que Deus é tudo aquilo de que precisamos, de fato, nossa vida muda completamente. Ela dá uma guinada de 180 graus. Porque se você diz isso, mas não vive, é uma coisa. Mas se você diz, depois de ter vivido, é outra completamente diferente. Pastor, o senhor é um homem, como diz Vailate, espirituoso, né? Eu sou uma pessoa alegre, né? O que o senhor podia falar sobre humor? Veja, a espirituosidade, não é?
ela deve fazer parte da vida do crente, não, obviamente, algo de chocarrice ou de infâmia. Mas se não houver alegria genuína, não se está vivendo aquilo que Paulo diz em Gálatas 5:23. O fruto do Espírito é alegria. Veja, a alegria, obviamente, ela vem primeiramente do sentimento que a gente tem com Deus de vida espiritual. Mas, olha, se não houver, não é, espaço para que o homem seja homem, ele não pode ser homem de Deus. Ele não pode ser homem de Deus se ele antes não for homem. Ele vai ser alguma coisa de Deus. Ele vai ser uma estátua de Deus. Vai ser um poste de Deus. Ele vai ser qualquer coisa de Deus, menos um homem de Deus. Um homem de Deus, ele tem que ser homem. E para ser homem, ele tem que se relacionar, ser sociável. Ele tem que amar, ele tem que experimentar o amor. Né? Ele tem que ter as coisas de homem. Por exemplo, veja, a Bíblia diz que Jesus chorou, porque o enfoque do Evangelho é mostrar a relação que ele tinha com a humanidade. Então, a relação que Jesus tinha com a humanidade é uma relação de amor tão profundo que ele se contrista por causa do pecado da humanidade. Ele ama a Lázaro, né? Amigo que ele vê e visita, né? Depois da morte e o ressuscita. Ele chora por causa de Jerusalém, que apedrejava e matava os profetas, como ele mesmo disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os que te são enviados. Então, o enfoque do Evangelho é mostrar Jesus chorando. Mas isso não quer dizer que Jesus só chorava. Isso não quer dizer que Jesus só se contristava. Isso não quer dizer que Jesus não se alegrava. Isso não quer dizer que os apóstolos não se alegravam. Isso não quer dizer que os apóstolos não sorriam. Isso não quer dizer que os homens de Deus não sorriem. Isso é um pensamento, não é, que vem muito da espiritualidade da Idade Média, né, que pintou a imagem de que o homem de Deus e a mulher de Deus tem que ser o quê? Pesados, carrancudos, austeros somente, pessoas separadas, que não riem. Isso adentra, viu, a imagem, vamos dizer assim, psicossocial da Reforma Protestante, de partes da Reforma Protestante, e você tem comunidades reformadas, depois da Reforma Protestante, obviamente, que, veja, se proibia o riso. O riso era proibido, veja, a alegria era proibida, mulheres não podiam rir em público. Veja que coisa. Quer dizer, não se podia fazer uma piada jamais, né? Não podia ter nenhum tipo de brincadeira, veja, é uma coisa assim, tremenda, e isso era o padrão da espiritualidade. Tá certo? Para mim é vil fulgor, é um fulgor vil, não é? É um brilho sem calor. Então, assim, é muito importante que nós entendamos que a alegria, não infame, mas a alegria que faz parte da natureza humana tem que estar presente na vida do cristão. Pastor, como nasceu o seu interesse pelos estudos e posteriormente pela educação? Como e quando o IALT nasceu? Veja, meu interesse pelos estudos nasceu comigo, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que estudava, eu sempre fui estudioso, eu sempre estudei, eu sempre fui uma pessoa dedicada aos estudos, sempre foi de mim. Engraçado que quando eu era menino, numa época em que nos colégios de estado se reprovava, né? Eu sempre acabava as tarefas, as atividades, logo quando a professora passava. Para casa, eu acabava logo na sala mesmo. E a questão de estudar, né, eu assim, às vezes eu fico me lembrando, meu Deus, quem é que menino chora para poder estudar? Porque eu queria estudar mais. Né? Eu brincava, tinha uma infância normal, mas eu queria estudar mais. Então, isso era uma característica, sempre foi uma característica minha. Agora, veja, o IALT, na verdade, ele surge de um sonho, né, que eu tive lá em 2010. 2010, eu tive um sonho de ter uma instituição que prezasse por dois vieses, na época, o viés teológico e missiológico. Esses dois viés teológico e missiológico, eles redundaram primeiramente no Centro de Teologia e Missiologia que eu tivemos alguns cursos, avulsos, etc., e depois, em 2013, nós fundamos, então, esse centro. Ele passa para se chamar IALT, Instituto Aliança de Linguística, Teologia e Humanidades, cujo objetivo era, primordialmente, a fomentação do ensino teológico através da
vamos dizer assim, da excelência acadêmica e da excelência ministerial. Ou seja, a gente observa o seguinte, que o ministério e a academia andam juntos. Então, se você não tem um preparo acadêmico, você não tem o preparo devido. Você tem o preparo acadêmico e não tem a parte ministerial, você tem uma faculdade, mas você não tem algo que é seminal, fundamental para a preparação do obreiro. Veja, o seminário, normalmente, ele se preocupa com a preparação do obreiro apenas. E a faculdade com a preparação acadêmica. Nós juntamos isso no projeto chamado IALT. Então, o IALT surgiu com esse propósito. O mundo acadêmico e o mundo ministerial juntos, unidos, alinhados em uma só instituição. Então, foi assim e por causa disto que nasceu o IALT e pretendo que o IALT honre esse princípio. Esse princípio tem que acompanhar o IALT sempre. A excelência no ensino acadêmico e na formação ministerial. Ótimo, pastor. Nós estamos caminhando para o final da nosso bate-papo, da nossa entrevista. E durante a entrevista o senhor falou algo sobre consciência do dever. E eu deixei uma pergunta para o final que pode se enquadrar um pouco nisso que o senhor falou. Veja só. O senhor é um homem de Deus, pastor, sem dúvida. Mas me pergunto como homens podem aguentar o que José passou, Elias, Jeremias, Paulo e tantos outros. O que os faz continuar? É isso mesmo, a consciência do dever. Não tem outra coisa, veja. A consciência do dever requer que o homem pense sempre que por mais que ele seja injuriado, maltratado, perseguido, difamado, traído e tal, ele não foi mais que Cristo. Ele não foi mais que os profetas. Ele não foi mais do que o próprio Deus tem sido na história. Então, ele tem que colocar-se no seu lugar. Veja, o seu lugar é o de obediência irrestrita, de não negociar princípio com homem nenhum. Ele precisa entender que Deus é o seu parâmetro absoluto, inabalável. Ele tem que crer na presença de Deus, mais do que ele crê nele próprio. Veja, se ele não acreditar, não tiver esta percepção de vida de mundo, ele já sucumbiu, ele já entra derrotado. Que é o que acontece com muita gente, porque não entende bem qual é a percepção espiritual de vida que se deve ter. Consciência do dever não é a consciência do dever, por exemplo, cívico ou militar que nós temos. Veja que essas pessoas, algumas delas, para os seus devidos papéis, para os seus devidos trabalhos, eles têm essa consciência, mas é algo muito maior do que isto. Tá certo? A consciência do dever significa que você está obedecendo a Deus por um trabalho, por um ministério, por um chamado, que muitas vezes pode redundar em nada para você, entendeu? Em absolutamente nada. E ao fim disso tudo, o indivíduo ele tem que ter a consciência, conforme disse o Senhor Jesus, de se admitir um servo inútil. Ou seja, o que foi que você fez? Não fiz nada. E poderia ter feito muito mais, entendeu? Quer dizer, se o indivíduo ele tiver um pouco dessa consciência, ele está preparado para começar. Entendeu? Tem que pedir força a Deus para continuar, não é? E a presença do Espírito Santo para ele poder terminar. Ou seja, para que ele termine como Paulo terminou. Pelo menos próximo daquilo ali. Não é? Do que Paulo disse. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse é o objetivo irrestrito do homem de Deus. Então, eu penso que esta é, para mim, a melhor definição de consciência do dever. Tá certo? Não é tanto, viu, como o homem começa, nem como ele percorre. Ele deve percorrer da melhor maneira possível, mas é principalmente como ele termina. Pastor, só agradecer ao senhor pela sua atenção, por tudo, por falar um pouco mais sobre quem é, o pastor Arthur Eduardo. Eu sei que essa vai ser a primeira e muitas outras que nós faremos, né, no seu canal, aqui no YouTube, né, nas suas redes sociais. Deus abençoe. Então, deixe uma palavra para quem está assistindo, suas considerações finais. Um momento assim, veja, eu não... Essa ideia me foi sugerida, né, de fazer uma entrevista comigo, veja, eu não sei se há muita gente interessada em saber sobre mim, mas eu espero que as minhas respostas, de algum modo, elas ajudem as pessoas a também compararem com aspectos de suas respectivas vidas, né, para que, de algum modo, alguma resposta aqui influencie positivamente na vida, né? A minha oração é que Deus levante homens e mulheres comprometidos acima de qualquer coisa com Ele,
nesses últimos dias, nesses dias tão difíceis, né? Que Deus abençoe então a todos e peço que sempre veja os vídeos do canal, né? Compartilhe, divulgue, né? Que Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus.